A forma como ele escreve é incrível. Não conheço ninguém que escreva daquele modo. É o meu escritor favorito. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí. Vale a pena. Hoje tem comigo o Fernando Alvim. Vamos já esclarecer, não somos primos. Somos primos, somos! Somos primos! Passamos o Natal juntos, temos reuniões familiares, algumas delas, como qualquer família disfuncional, são perturbadoras. Agora, que tu não reconheças que és minha prima, isso é outra coisa, não é? Que renegues as tuas origens. És tu que sabes, se prima. Mais tarde houver uma herança choruda do teu lado, isto fica como testemunho que somos primos, está bem? Sim, e mais, somos primos. Há umas famílias, eu estive outro dia a investigar, acho que é em Orém, há muitos Alvins. É verdade, há duas famílias gigantes em Orém, tens razão. E então, que não são nada a nós, nem a ti nem a mim. E são famílias abastadas, ok? Ah, que azar, olha. E eu quero em breve ir lá visitar os e primos. apresentar-me como o primo perdido. Estás a ver? O primo perdido em busca de boas heranças. Prima. Pronto, lá está. Não é? Olha, as heranças estão é para os primos. Não somos primos, mas tivemos o mesmo raciocínio. Pois é. Vamos lá para o Orém. O nosso Fernando anda sempre a mil com projetos. Ouvi dizer que lançaste um vinho, mas vieste de mãos a abanar, Fernando, não começas bem? Ora bem, na verdade, eu gostava de dizer, antes de tudo, que a grande característica de minha casa, quando as pessoas entram em minha casa, exclamam sempre, primeiro, normalmente, às vezes está desarrumada, não é? Mas a grande surpresa das pessoas é a enorme quantidade de livros que pontuam toda a minha casa. Okay? Que orgulho, sim, há senhor. livros no quarto, há livros na sala, há livros no escritório. Estou cheio de pó. Há muitos livros, sem pó. Agora eu estou com obras em casa e então tive que colocar todos os livros no mesmo departamento. E então aí é que a exclamação é maior, não é? Porque eu tenho milhares de livros. E quando digo milhares, não estou a exagerar. E portanto, eu gostava, e essa seria a minha ambição, de um dia, que não vai acontecer, eu ler pelo menos, sei lá, 50% dos meus livros. É muito perturbadora a relação que eu tenho com livros. Quando vou a uma livraria, eu fico num estado de... Tu és daqueles que, eu sou assim, que compro mais do que aquilo que eu sei que vou conseguir ler. Claro que sim. Há uma palavra japonesa para isso, sabias? Tsundoku. Tsundoku? Tsundoku é uma palavra japonesa que significa que nós compramos mais livros do que aqueles que sabemos que vamos ter a capacidade de ler. Olha, já aprendi alguma coisa. Por exemplo, algo que eu me recordo, quando fui ao Rio de Janeiro, antes de eu ir, falei com algumas pessoas, disse-lhes que ia ao Rio e toda a gente disse, então tens que ir às livrarias do Rio. Eu, a sério? Não, tens que ir às livrarias do Rio e tal. E eu, tudo bem, ok, vou às livrarias do Rio, mas eu não estava a perceber porque é que tantas pessoas me diziam aqui. É que as livrarias do Rio de Janeiro são realmente inacreditáveis. Foram as melhores livrarias que alguma vez eu visitei. Mas os brasileiros leem muito, é um mercado incrível. Eu não sabia disso, sabes? Tens os americanos, também, obviamente são mais pessoas, não é? Claro. Mas os brasileiros não só leem muito, como há muitos escritores e muito cronistas. Aliás, hoje traz-me um brasileiro. Mas leem muito. Sabes que, inclusivamente, eu gostava de fazer uma coisa, se calhar, de certeza que há. Sabes, há aquele turismo de vinhos, há o turismo gastronómico, e eu gostava de fazer turismo literário. Isto é, ir a uma cidade para conhecer a sua livraria. Mas há surpresas incríveis. Mas isso existe, podes pesquisar. Há livrarias que são famosas pela sua beleza. Não, que engraçado. Nem me estava a referir à beleza das livrarias, mas é ao conteúdo, à forma como os livros são expostos nas livrarias. Okay. Até me interessa mais isso, sabes? Perceber a originalidade dos livros que ali estão expostos. As minhas escolhas são um bocado surpreendentes, sabes? Literárias. Posso dizer que... Claro que há aqueles escritores habituais que não são nada surpreendentes, mas eu gosto muito de livros de crónicas. Sim. Gosto muito de enciclopédias, muitas. Eu leio muitas enciclopédias de tudo. Adoro. Mas referiste a do Afonso Cruz, que já lá vamos, que é mais ficção do que realidade, mas, sim, mas que se chama enciclopédia. Certo. Mas verdadeiras, as originais. As originais. Eu gosto muito disso, porque na profissão que eu tenho, dá muito jeito de saber aqueles pormenores. Mas tu retens, porque eu gosto de curiosidades, mas um mês depois já me esqueci. Sim, é verdade. Tens boa memória? Não, mas na verdade, quando eu estou a ler uma coisa,
eu sei que vou utilizar essa coisa nessa semana, percebes? Ok, estudas, claro. E assim é ótimo, porque mesmo que eu esqueça depois essa coisa, eu já Já utilizei. usaste. É como os testes no É bom liceu que ou na assim faculdade, não é? assim não estou a repetir, estás a ver? Que é Paras a esquecido, matéria, claro. debitas no teste e depois... Certo, é um bocado isso. Mas olha, mas tem graça porque o que eu te tinha dito é que ouvi dizer que tu tens que lançaste um vinho e tu desviaste para os livros, que está certo, é o desculpa. teor de hoje, Lancei mas o vinho, sim. mandei só a boca que lançaste um vinho e vieste mãos a abanar só para ficar isto Era esclarecido. beber, não é? Eu livro já os tenho. Eu gosto. Não, beber agora, esta hora não, mas... Olha, por acaso, a minha relação com os vinhos nos últimos anos tem sido mais intensa, porque cada vez bebo melhores vinhos e vou começando a perceber como é que eles funcionam, cada vinho, o que é que são, de onde vêm, o meu próprio... o meu próprio gosto em relação aos vinhos. Está mais requintado. É possível. Bem, mal seria se não tivesse, não é? Mas a verdade é que eu já percebi que tipo de vinhos é que eu gosto. Boa. E na verdade, quem é apreciador dos vinhos diz assim: esse tipo de vinhos é para pessoas básicas. Disparate, isso nunca concordei com isso. Mas, por exemplo, eu gosto de vinhos amadeirados. Olha que engraçado, eu não percebo muito vinhos, mas digo-te exatamente, eu sei o que é que eu não gosto, que é quando peço ajuda num restaurante, olha, o que é que me aconselho? Vinhos brancos não podem ser amadeirados, que engraçado, não podem ser, odeio. Que engraçado. E tive mesmo A sério? Acho que fazia um pifo, que talvez às 3 da manhã acordei com a madeira na boca, não gostei mesmo nada, portanto tenho esse trauma. Vinho branco não pode ser amadeirado e vinho tinto, eu brinco e toco aqui nos maxilares aqui de lado, não é? Dizer, olha, não pode magoar aqui, que é o astringente, ou que é o tinto, não pode ser astringente. Eu não bebo tintos. É o quê? Eu não bebo tintos. Não Ok, sei, és nunca mais ouvi essa branco. palavra. Essa palavra é... Astringente, não é astringente. Também inventas é parecido, palavras peço como a Miyakoto. desculpa. Não, mas adoro. Tá bem. Adoro neologismos. Voltando às leituras, Sim. tu realmente és de crónicas e vê-se, vai-se ver hoje aqui pela conversa de hoje. Consegues ler vários livros ao mesmo tempo, disseste tu? Não só consigo ler vários livros ao mesmo tempo, como é a única forma de eu ler livros. Porque eu depois estou a ler um, depois canso-me e vou para o outro. Mas também são crónicas a maior parte das vezes, não é? Portanto, acabas Sim, é verdade. mais fácil. É verdade. É mais fácil, mas leio muito. E autores favoritos? Bem, eu às vezes tenho medo de ficar sempre nos mesmos e tento. Tenho fases. Houve uma fase que bem, a minha primeira fase, claro, eu comecei a ler por culpa do Miguel Esteves Cardoso. E o Miguel Esteves Cardoso fez-me conhecer Beckett e a Cristina Bessa Luís. E depois da Cristina Bessa Luís e de Beckett, e agora não me perguntem como é que isto aconteceu, vou para Luís Pacheco, que era uma espécie de editor maldito. Todo ele era maldito e alguns dos seus livros são muito polémicos. E depois descobri Cesarini, sei lá, todo aquele movimento surrealista, André Breton, coisas assim. Mas, sobretudo, os escritores que mais me motivam, sei lá, o Beckett é claramente o meu escritor favorito de todos. Adoro o Beckett, a forma como ele escreve, não é? O Beckett está mais ligado ao teatro do que propriamente à literatura, não sei. À espera de Godot, há pessoas que se calhar gostam de reconhecer o nome, à espera de Godot é assim o mais célebre. O Inominável. Sim. Bem, há muitos. Gosto muito de Bukowski, agora está muito na moda, mas mesmo antes de estar na moda, eu já o lia e não faz mal nenhum estar na moda. Gosto de Jorge Luís Borges, portugueses. Gosto muito de Afonso Cruz, é possivelmente o meu escritor favorito. Gosto muito do José Luís Peixoto, que é um dos meus melhores amigos também. Que giro. Olha, eu vou deixar aqui a boca para pressionar ambos, porque ambos disseram que queriam vir a este podcast, mas depois ainda não vieram. Sério? Portanto, fica aqui a manda boca. Tanto um como o outro são bastante acessíveis. Eu sei, mas coitados também não tem tempo para tudo, não é? Claro. Mas fica aqui Não a boca para pressionar. Mais, o que é que eu gosto mais? Olha, mas o Bukowski, engraçado falares nele, também quem trouxe, e és o segundo apenas, e já temos bastantes episódios neste podcast. O Carlão. Gosta do Bukowski. Gosta do Faz Bukowski. sentido. Sabes que o Carlão é meu vizinho. Não Achas sabia. isso normal? Mora na minha rua. Que giro. Então, olha, podem trocar aqui impressões e livros, porque ele também trouxe o livro que tu referiste, A Sul de Ninho Norte, que é o mais vendido do Bukowski. É? É. Não sabia. Sim, então, mas olha, vamos lá então. Olha, aqui mas por eu depois, partes. deixa-me dizer-te uma coisa. Eu depois não me lembro do que é que os livros falavam. Mas isso é perfeitamente normal, porque graças a Deus com esse podcast confirmei que eu padeço do A grande mesmo. maioria não se lembra? Não. E eu tenho livros, inclusive, que eu isso é adorei, ótimo. e posso-te dizer que adorei este, e lembro-me zero. Depois não tenho coragem de reler, porque tenho tanto para ler, não é? Mas sim, já percebi que não é um problema, é que
Bom, mesmo que seja, é muito comum e isso apazigua. Olha, já valeu a pena eu ter vindo este podcast para ficar mais aliviado em relação a isso. Sim. Sabes, Escrevi mais episódios porque nós de todo o este primeiro. problema não é só o meu. Não. Final disto. E às vezes pensam que horror e a idade e estou doida. Não. Fala ao livro. Eu tipo, pois isso agora já não Mas sei. isso eu posso ajudar-te. Olha, também aqui na verdade trouxeste mais crónicas, não é? Mas ainda não falaste no Nelson Rodrigues, o brasileiro que tu tanto gostas, olha, e o livro O Homem Fatal. O livro Homem Fatal, querem adivinhar, são crónicas, claro, do Nelson Rodrigues. São as 90 melhores crónicas a partir de 3 coletâneas que ele tinha. Portanto, o Óbvio, o Lulante, a Cabra Vadia e o Reacionário. E é o best of, chama-se O Homem Fatal. Olha, gosto muito. A Tinta da China publicou uma série de livros dele. Também uma biografia que é muito. Que foi escrita pelo Rui de Castro. Tu leste? Comecei a ler, lá está, comecei a ler, vai demorar. E tenho um enorme problema que ele demora a ler. Adorava ser mais rápido. Já fiz um curso de ler rápido. De ler rápido. É diagonal, não é? Sim. Só que, vamos cá ver, se eu já retenho pouco, a ler rápido pior ainda. Não, sabes? mas eu acho que ler rápido, não sei, eu não tirei o curso, mas eu tento fazer isso, porque às vezes quando é muito descritivo, e depois também, às vezes há muito descritivo e informação importante lá pelo meio, não posso saltar, não é? Mas às vezes há autores que tu vais conhecendo o género e, ok, vamos chegar à parte em que aqui, se calhar, meia página é a cor da montanha e o tamanho e então já consigo ler mais ou menos na diagonal. Eu acho que é um bocado quando tu vês a visão periférica. Estou a ler, estou a perceber o que é que está a acontecer, mas esta parte é menos importante. Tu sabes que eu entrevisto muitas pessoas que têm livros. Eu diria que mais de metade dos convidados que eu levo à Prova Oral, o programa que apresento na Antena 3, há 20 anos. Há 20 anos, são autores de livros. E eu fico muito frustrado porque, como é óbvio, eu não consigo ler os livros todos das pessoas que lá vão. E muitas vezes eu não consigo ler o livro, isto é, consigo ler algumas páginas, mas eu não consigo ler o livro todo. Vou deixar o Afonso Cruz. Eu adoraria dizer ao Afonso Cruz, dizer assim, olha, li o teu livro todo, mas é quase impossível. Mas tu tens, aqui é uma batota, vá, eu aqui também não consigo ler tudo, claro, mas preparo-me para os livros que tu vais referir, vá. E depois na internet também tens muita informação sobre preciso. Eu tentei não ir aos spoilers ou aos blogs que falam sobre isso, porque depois há livros que me apetece verdadeiramente ler depois. Olha, há uma pessoa que tu tens de trazer cá, que é o José Mário Silva. Sabes quem é o José Mário Silva? O José Mário Silva é crítico literário, nomeadamente Expresso, e ele, juntamente com a apresentadora da RTP2, que agora esqueço-me sempre o nome, mas que raiva, agora nunca me lembro do nome. Olha, também me acontece uma coisa, que é, este é possivelmente o maior problema da minha vida. Eu não sei como é que é de explicar isto. Tu sabes que, imagina, há um nome de uma pessoa que até pode trabalhar contigo e o teu cérebro não quer memorizar não é, tipo, eu quero, mas o teu cérebro, como se ele tivesse uma autonomia, não é? Uma independência, não memoriza o nome daquela pessoa. Ou, sei lá, olha, há uma coisa, a minha casa, que é a claraboia. O que é a claraboia? No fundo, a claraboia dá luz para o prédio todo. Sim. Eu moro no último andar, portanto, cá em cima, e tenho a claraboia. Agora estou-me a lembrar da palavra claraboia. Mas sempre que estou em casa, e quero dizer, bom, ainda falta ali o chão para... E não me lembro de como é que se chama claraboia. Mas o cérebro é tramado. O meu problema é outro. O meu problema é... Sou capaz de lembrar perfeitamente. Imagina, tu hoje me contas uma história. Eu daqui a uns tempos digo assim, vou lá, contar uma vez... Não me lembro quem foi. Mas contaram-me esta história assim assada. Já lembro mais da história. E até às vezes digo assim, vou lá, foi um rapaz e foi há pouco tempo. E eu lembro-me que eu estava na rua. E então, de repente, o cérebro dá-me só bocados de... E dá-me a história que a pessoa contou, mas eu não lembro quem é que me contou. E é horrível, não é? Se eu fosse jornalista, como é que é? Não posso esquecer a fonte. É tramado. Eu sofro muito com isso. Mas olha, estavas aqui a recomendar um convidado, mas eu quero ir para os teus livros. Portanto, O Homem Fatal, fica aqui a recomendação do Nelson Rodrigues. Sabes que o Nelson Rodrigues é o quinto de 14 irmãos. Olha, desconhecia em absoluto. Vês? Que bom. Estás a aprender então. Nunca ouvi escrever sobre isso. Pronto, e ele nasceu em Recife, aos 4 anos foi para o Rio de Janeiro, onde viveu toda a vida, foi cronista, foi teatrólogo, eu adoro este termo. Depois, o primeiro teatro que ele escreveu foi um flop, depois escreveu O Vestido de Noiva, que é uma peça de teatro que até hoje é considerada o marco inicial do teatro brasileiro moderno, fez imenso sucesso. O Vestido de Noiva. Sabia. E depois ele tem então as tais crónicas que tu tanto gostas, ele teve uma vida difícil, teve tuberculose, não sei o quê, depois ele tinha um jornal com os irmãos de família, alguns dos irmãos, uns também escrevia, o outro era ilustrador, então era um negócio de família. E falaram numa notícia, eles divulgaram uma notícia de uma separação, e na altura no Brasil o divórcio era ilegal. E depois aqui eu tive a investigar isto, não tem grandes detalhes, mas basicamente a mulher desta separação, no dia a seguir chega ao jornal e dá um tiro no irmão do Nelson Rodrigues. E matou.
Não foi imediato, mas uns dias depois ele morre. Portanto, foi assim um desgosto enorme da família e depois fecharam o jornal e depois, enfim, foi assim. Ele passou por muita coisa difícil. Portanto, é um homem vivido, não é? E Sim, também lhe dá mais realidade às suas crónicas. Sim, as crónicas dele são ótimas. Portanto, esta é a minha obsessão atual. Mas já tive a Clarice Lispector, lá está as crónicas da Clarice Lispector. São tantos os autores que pontuam a... Olha, recomenda-te então a propósito disso. O Nelson Rodrigues é brasileiro, pronto, o Homem Fatal, fica aqui então a recomendação do A Fernando. Clarice Lispector não é brasileira, mas é como se fosse. E também é o mesmo género, nu e cru, honesto, não é? Sim. Eu também gosto muito. Gosto muito disso. Então, olha, tens o António Prata, conheces? Recomendo-te. Pronto, foi a Joana Marques que me trouxe no episódio. Ela recomendou o meio intelectual, meio de esquerda. Depois também não me lançou a Joana, mas descobri entretanto o Nu de Botas. Portanto, recomendo-te, já conheces? Tenho. Ok, pronto, ainda bem. Sabes que eu no fim desta conversa dou um livro, tendo em conta o teu gosto literário, e pensei, o Fernando de certeza que tem estes, porque se ele conhece crónicas e conhece os brasileiros, e este é também muito conhecido. Portanto, fica aqui também a recomendação do António Prata. Outro livro que tu trouxeste, e há bocado falaste aqui em passa, o Afonso Cruz, a Enciclopédia da História Universal. Sim, eu gosto muito do Afonso Cruz. Há uma coisa que todos os escritores bons têm, que são ideias. Cada página é uma ideia. É isso. A forma que distingue os bons escritores dos maus é a quantidade de ideias que têm de cada vez que escrevem uma página. E o Afonso Cruz é isso. Tipo, mas outra ideia, e mais esta ideia. Eu que sou conhecido pelo homem das ideias. Não é? Eu tenho ideias, mas é para coisas imaginárias quase, não é? Gosto muito disso. Aliás, porque estamos a falar nisso, sabes que eu tenho alguns livros editados, todos eles de crónicas, não é? E, na verdade, andava em busca de uma ideia para lançar um livro que não fosse de crónicas, ok? Eu queria lançar um livro que não fosse de crónicas. Não é um romance, calma. Um livro... Mas ficção? Não. Okay. Isto é um exercício de humor. Vai ser um livro... Na verdade vão ser 2, ok? Vão ser 2 livros. Isto é exclusivo? É um exclusivo. Uau, exclusivo, vale a pena. E então, eu tive essa ideia. Foi no verão, estava a nadar e de repente eu tive a ideia. Sabes quando tu tens a ideia? Esta... Pronto, e anotaste? Não. Escreve, Fernando Alvim, escreve. E então, pensei, ou edito isto pela Porta Editora ou pela Bertrand. Porque são pessoas que eu conheço bem, com a qual tenho uma boa relação. Então estava a decidir por quem é que havia de editar. Tipo, com quem é que eu vou falar. Isso é depois, preocupa-te primeiro com o consumo. Não, mas eu tinha primeiro, peraí. Mas primeiro tinha que vender a ideia. Sim, ok, depois então escrever, ok. Então, falei com o Rui Coceiro e disse, atenção, a ideia fica aqui. Rui Coceiro lançou agora um livro. Sim. A ideia fica aqui. E eu dei-lhe a ideia e o Conselho disse logo: compre, está comprado, somos nós a editar. Boa. E ele fica super animado, sabes? Eu senti mesmo a dizer, sim, eu estava super animado com a ideia, mas às vezes tu estás super animado com a ideia e a outra parte pode dizer assim: Não, mas validaram-te. Agora, next steps, tens que marcar já deadlines, porque parece uma marketeer a falar. Next steps, deadline, budget. Eu vou editar os 2 livros, porque vão ser 2, e depois vais perceber porque é que são 2. Vou editar no Natal do próximo ano. Já está. Bom, boa. Olha, e aqui um exclusivo neste podcast. Exclusivo. Fantástico. Maravilha. Eu acho que vai ser muito divertido. Sabes que o primeiro livro do Afonso Cruz, voltando aqui à Enciclopédia da História Universal, que na verdade já são uma data deles, Sim. é o segundo livro do autor, depois da Carne de Deus, que eu adorei e recomendo. A Carne de Deus é o primeiro livro do Afonso Cruz, mas ele diz, segundo o autor, ele escreveu primeiro esta enciclopédia. E depois disso já há mais 6, se não me engano. E vou-te ler aqui um excerto da Maria do Rosário Pedreira, que é editora e escritora também só tenho assim um grande fraquinho por ela, uma grande admiração. Adorei o livro de crónicas dela, claro. Eu tenho de poesia. Claro, ela é mais conhecida pela poesia. Pronto, e a Maria do Rosário Pedreira diz sobre a Enciclopédia da História Universal. Citações de... Estou a citar, mas resumi aqui. Citações de figuras arcaicas e ilustres, todas inventadas. Ganha em ser lido de A a Z, pois frequentemente refere personagens com quem já nos cruzámos noutra entrada e cujo conhecimento é fundamental para tirarmos o máximo proveito de cada texto. Porque ela diz que eu comecei a ler, assim, um bocado a folhear, e leio aquilo aqui, depois percebeu que não, tem mesmo que ser de A a Z, e para reler. Sabes que eu estava a ter uma ideia, lá está, e de certeza que existe, que é um site... Ai, como é que eu vou explicar isto? Eu vou contar a minha ideia. Já vais perceber o que é que eu adorava que houvesse um site ou uma página que... Espera,
Guarda a ideia e faz. Não? Ok, então vá. não vou conseguir fazer. Era uma página que se chamava Resumos, ok? Sim. Portanto, o nome não é bom, eu sei que o nome não é bom. Mas diz tudo, já percebi. Ok, mas depois podia-se inventar aqui um nome melhor, ok? Mas pronto, fica este nome provisório. Então o que é que eram os resumos? Era resumos de tudo. Quem lesse um livro, imagina, tu lias o livro do Afonso Cruz e depois resumias. Era as publicações Europa-América no nosso tempo de liceu ou de faculdade? De liceu, Sim, exatamente. tinha que ser um resumo. Uma coisa que ficasse ali em 5 minutos. Havia um tempo que era em 5 minutos tens que resumir uma coisa. Sei lá, máximo 10 minutos. Mas Okay? vou dar uma dica, Fernando. Há muitos blogs que fazem isso. Eu se quiser, imagina, quero mesmo saber a história deste livro e não vou ler, portanto quero mesmo saber o enredo. Tu pões o nome de um livro no Google e aparece obviamente as FNACs, os sites que vendem os livros, e depois há sempre alguém crítico, um amador, que quer a resenha, que fala sobre o livro. Certo, mas eu tinha uma estratégia. A estratégia era esta, porque repara, os resumos era no fundo tu verbalizares aquilo que tu sublinhaste. Eu sublinho os livros. Sim. A caneta ou a lápis? Lápis. Ok. Normalmente. Dói menos, sim. Dói menos, não é? Sim. Mas, ok, por essa razão, e por outra, é que se estás com uma caneta na cama, que é onde normalmente eu leio muito na cama, a caneta depois falha, sabes? Sim. Falha, muitas vezes a caneta, não é? Já sublinhei alguns a caneta. Portanto, tem que ser com lápis. O lápis não falha, não é? E então, como é que seria o resumo de um livro? No meu entender, para ser eficaz, era... Vamos pegar num livro... Cruz? Afonso Cruz, ok. Tu leste A Carne de Deus? Foi o primeiro dele, foi há muito tempo. Tinha assim um cogumelo encarnado na capa. Acho que li. Sim. Então, este livro de Afonso Cruz, A Carne de Deus, é muito interessante. Fala sobre uma viagem que ele fez, espiritual, ao Quénia e tal. Estás a ver a ideia? Mas era assim. E reparem, ele diz, na página 12, pode ler-se. E lias aquele bocado. Mais à frente, é curioso que ele fala sobre uma viagem. Nesta viagem, ele diz isto. Reparem. E percebes? Que era as coisas mais importantes que tu leste, que foram para ti mais impactantes. Isto é, no fundo, as melhores ideias que tem um livro e tu verbalizavas cada uma delas. Eu percebo o que estás a dizer. Era como se tivesses... Era muito mais completo. Assim, eu não li, mas eu entrei na cabeça desta pessoa que foi leitor e estas são as partes mais importantes para ele. Portanto, ele está a dizer coisas que são a voz do Afonso Cruz. Eu percebo o que estás a dizer, mas então terias de ler o livro, vê se eu me explico bem. Terias de ler o livro sabendo que irias fazer esse resumo a posteriori, porque eu acho que quando tu lês e quando tu sublinhas, enquanto leitor, não preocupado com o trabalho de resumir para os outros, certo. Tu irás sublinhar coisas diferentes das minhas. E às claro. vezes o que sublinhamos nem é um resumo ou um excerto importante, é uma frase que tu gostaste ou com a qual te identificaste. É difícil. Eu tenho uma ideia. Tenho uma ideia, não. Tens imensas ideias. Tenho imensas, mas eu tenho a impressão, por vezes, que durante a estadia dos livros nas estantes, eles mudam os próprios livros, os nossos sublinhados. Porque não é normal que eu, passado 2 ou 3 anos, revisite esses livros, olhe para aquilo que sublinhei e dizer assim: mas isto não tem interesse nenhum. Como é que eu sublinhei isto? Mas o livro não mudou, foste tu que mudaste, está perfeitamente certo. Eu não quero acreditar nisso. Eu tenho quase a certeza que são os próprios livros que mudam, sabes? E então, para nos baralharem, dizer, este vinha isto. Não, peraí, isto pateta, vou pôr aqui, estás a ver? Não, nada, é que mudaste. Então achas que sou eu? Claro, obviamente, não acho, sei, mas claro que sim. Mas olha, há uma ideia. Achas que não são os livros? Não são, tenho a certeza que não são os livros, Fernando Alvim. E há uma ideia muito gira, há um livro muito giro, que agora não lembro bem do nome, mas o conceito é de uma Rita Fernandes. Procurem ilustrações da Sara Pérez, que é o que fazem as personagens quando não estão a ser lidas. É muito agir. Okay. É um bocadinho mais infantil. Como se tivessem vida, não é? Exatamente. Que é quando fechas o livro, o que é que elas ficam a fazer? E então há uma vida por trás. Isto é giro. Eu conheci... tenho que contar esta história. Conheci recentemente uma alemã que adora Portugal. E ela... O que é que ela faz? Ela faz animação. Ela vive em Düsseldorf. Ela é muito... ela é incrível. Ela tem um humor muito, muito engraçado. Ela faz livros infantis. Escreve e ilustra? Sim, escreve e ilustra livros infantis. Adora Portugal, portanto vem sempre 2, 3 semanas a Portugal. E eu conheci através do Instagram e não sei o quê, metemos conversa. E ela tem uma coisa que é... Ela tem um boneco. Um boneco que anda sempre com ela. E é um fantoche? Tipo um fantoche. Tu mexeste a mão quando disseste isso. Sim, tipo um fantoche. Estão a ver? E
E é um boneco muito engraçado, ok? E ela fala, o seu alter ego é aquele boneco. E muitas vezes eu recebo mensagens dela e é o boneco a falar tipo: Hi Fernando, estás a ver a Daya? Tipo, Isso é spooky. pode parecer spooky, mas aquilo é muito divertido. Sabes, ela quando quer dizer uma coisa, fala com o boneco, é o boneco que fala. E eu recebo imensas mensagens do boneco, não é giro? Depende das mensagens, mas sim, não sei se é esquisito, mas não, com certeza São- acaba de ter são um mensagens contexto, uma construção sim, de sim, relação. não é nada claro. Claro que sim. Olha, por falar em alter ego, A Sul de Ninho no Norte, voltando aqui ao Bukowski, é considerado o melhor livro dele, é autobiográfico, e encontramos um alter ego também, que é o Chinaski. Tu lembras desta história deste livro? Lembro. Há uma coisa, sempre que eu leio Bukowski, parece que lhe sinto o hálito. E o hálito É álcool e cigarros. é álcool e cigarros. Bem, é uma literatura, parece que de cada vez que eu abro um livro do Bukowski, parece que sai fumo e cheiro a whisky, sabes? Parece que ouço as pedras de gelo a baterem enquanto o vou lendo. O Bukowski tem isso. Não sei se o Bukowski, em 2022, se fosse vivo e escrevesse daquele modo, se não seria cancelado. Sim, é misógino. É, bastante. Portanto, é bem possível que o fosse. Mas pronto, na verdade, lá está, ele é um pouco como o Afonso Cruz, com as devidas distâncias, não é? Sim. Porque cada página do Bukowski é uma ideia. E lá vai ele, não é? E tu vais surfando com ele, tentando segui-lo. Muitas vezes as pessoas dizem que têm momentos de solidão. Eu vivo sozinho há já alguns anos e, quer queiram acreditar ou não, eu nunca me senti sozinho. E nunca me senti sozinho, porque se eu estiver a ler, que é o que eu faço nos tempos em que posso, esse ato, para mim, é um ato que quebra logo a solidão. Não? Portanto, eu nunca dou espaço a essa solidão, não que tenha medo dela, não tenho, mas porque estou a ler. Portanto, se eu estou a ler... É a tua companhia. Aquela coisa de... hoje não fiz nada, estive a ler. Não. Ler já é estar a fazer alguma coisa, e, no meu caso, muito importante, absolutamente central para mim. Sim, concordo e compreendo. O Bukowski, ele editou mais de 45 livros de prosa e poesia, e o último romance foi o Pulp, que ele acabou mesmo de escrever pouco antes de morrer aos 73. Portanto, fica aqui a recomendação do Fernando também. E o episódio 8 com o Carlão, também falamos aqui no Bukowski e neste Sul de Ninho Norte. Portanto, fica aqui a recomendação. E sabes que é engraçado, por falar em solidão, eu estou a ler crónicas, curiosamente, eu leio menos, mas agora, por acaso, estou a ler menos do que tu, eu sou mais de romance, e estou a adorar, que é Tati Bernardi, que é uma brasileira também, cronista, e não só, e tem podcast, e tem todo ali um universo. Vai, recomendo, chama-se A Louca Sou Eu. Ela tem mais livros, mas o que eu estou a ler agora e que recomendo é A Louca Sou Eu. E de facto... Olha, eu não conheço, vês? Olha, então recomendo-te. Já tinha ouvido Tati falar Bernardi. desse livro e da autora, mas Pronto. não a conheço. Eu fui ouvir um outro podcast, tenho que ouvir mais, porque por acaso não adorei o que ouvi, mas puseram umas expectativas altas. Eu acho que também foi a Joana Marques que me falou na Tati Bernardi. E pronto, A Louca Sou Eu é muito giro, até porque eu acho que todos nós temos um quê, olha, tu disseste que não, mas há um quê de solidão de vez em quando, ou um quê de neuro, ou um quê de louco, e ela é tão louca que eu estou a sentir-me super sã, estou a adorar, mas tem muita graça, portanto recomendo também aqui a Tati Bernardi. Portanto, os livros que o Fernando hoje nos trouxe, do Nelson Rodrigues, O Homem Fatal, isto quem gosta de crónicas, não é? A Enciclopédia da História Universal do Afonso Cruz, e recomendamos tudo do Afonso Cruz. O Afonso Cruz é outro, começou com A Carne de Deus, eu lembro do início dele, e tem já, é também como o Bukowski, que não para de escrever. A Enciclopédia da História Universal, eu fiquei cheio de vontade de ler, que eu não conhecia, e venceu o grande prémio do conto Camilo Castelo Branco. Olha, não sabia disso. Bom, olha, ainda bem, estamos aqui a aprender um com o outro. O Homem Fatal, do Nelson Rodrigues, A Sul de Ninho Norte, Charles Bukowski, Enciclopédia da História Universal, de Afonso Cruz, e O Inominável, do Samuel Beckett, que tu também recomendas. Adoro. Pronto. Na verdade, O Inunimável é o terceiro de uma trilogia. Sim. E é um livro, mas acho que isto aqui, há uma descrição, eu estive a estudar este livro, eu não conhecia. Ele faz a passagem do existencialismo para o pessimismo. Isto é um livro que não há enredo, não há personagens, é um monólogo interior interminável, não é? A grande característica do Beckett é a forma sôfrega como ele escreve. É asfixiante. E é cinzento. É uma coisa... É como se fosse uma explosão que ele está a ter no papel e não para de escrever, sabes? Se no Bukowski eu sinto o hálito a álcool e a tabaco e a whisky, no Beckett sinto
um homem que está a escrever de uma forma incontrolável, sôfrega, ávido de ideias e de se expressar, de tal forma que eu não posso ler muito Beckett, porque se leio tenho tendência a imitá-lo. E A escrever ou a sentir? a escrever. Ok. A escrever. Porque ali há muita angústia, há ali uma... Sim, mas sim, mas a forma como ele escreve é incrível. Não conheço ninguém que escreva daquele modo. É o meu escritor favorito assim. Samuel Beckett. Beckett. Então pronto, o Inunimável é o terceiro de uma trilogia. O primeiro é o Molloy, depois é o Malone Morre, está traduzido. E pronto, e há quem reconheça aqui o nome, com certeza é À Espera de Godot, sobretudo a peça de teatro mais conhecida dele. São as recomendações do Fernando. Agora chega a altura que vou recomendar-te. Recomendei-te já a Tati Bernardi, falei-te no António Prata, já conhecias, e ainda bem, fico contente. E então agora aqui, não te vou dar crónicas, Ok. poderia ser o mais fácil, mas o que é que eu te vou oferecer? Passa-se em Los Angeles, isto é no tempo da Grande Depressão. A personagem é o Arturo Bandini, ele não tem um tostão, mas sonha ser um grande escritor. Ok. Depois faz dinheiro, faz imenso dinheiro com um conto, e também começa a viver à grande história tudo, não é? Ok. E depois os planos de grandeza começam a correr mal quando ele se envolve com uma mexicana, que é a Camila Lopez. Eu adoro estes nomes assim. Porquê este livro? Porque o autor é um americano, muito publicado, e até premiado póstumamente. Tinha uma vida desgraçada, coitado, por causa de diabetes, aquilo correu tudo mal, ficou cego e amputaram-lhe pernas, é assim uma história tristíssima do autor. Mas ele era considerado o meu Deus. Por quem? Pelo Bukowski. Ok. Então trago-te John Fante, chama-se Pergunta ao Pó, e está aqui, então citando o Bukowski, os romances de John Fante, não será com este sotaque, são do melhor que a literatura americana alguma vez produziu. Ele era o meu Deus. E se o Bukowski adora John Fante, tu tens de conhecer. Mas à partida isso vai acontecer. Olha, obrigado. Ainda por cima Alfaguara. Que é a editora do Bukowski, justamente. Ora bem. Não é? Sim, Portanto, sim. faz a editora do Bukowski aqui em Portugal. Faz todo o sentido. Olha, nunca li e... Que bom, assim, dou-te um autor novo, que também dá Olha, sempre boa, gozo. sim, gosto de conhecer novos autores e espero ler este livro. E depois diz-me que tal achaste? Sim, espero. Sabes, fico toda contente. Ainda hoje aconteceu, olha, a Márcia, que foi uma conversa que eu tive, eu ofereci-lhe uma autora que eu descobri há pouco tempo e que estou encantada, que é dura, eu tinha a mania que não gostava de coisas duras. Olha, estamos a mudar, Fernando Alvim. Sara Não são os Kane, livros, queres ver? não são os livros que mudam, somos nós. Gosto imenso da Leila Slimani. E ofereci o Perfume das Flores da Noite à Márcia, já há algum tempo. E ela hoje enviou uma mensagem a dizer: Mariana, esqueci-me de dizer, adorei o livro que me deste, recomenda mais. Falei, fiquei toda contente, portanto espero que ter uma mensagem. Se não gostar, também podes dizer, eu não levo a mal. Eu Espero mando que uma mensagem a gostes. dizer: pá, perdi, quem é que me vai dar estas horas que eu perdi a ler este livro Ora bem. que tu me deste, Não maldito leio- livro? Quando não gosta, não leiam até ao fim, eu já tenho essa coragem. Custa-me, insisto, mas depois desisto. Eu há pouco disse-te agora a Sara Kane. Ah, Sara sim, Kane diz lá, que é um porquê? nome absolutamente ligado ao teatro, mas eu li um livro durante uma semana da Sara Kane. A leitura dela é bastante depressiva. Mas tu tens um bocadinho de queda para isso, já percebi. Será? Olha, Eu achei um bocadinho. na verdade, por acaso acho que não. Eu leio. Por acaso acho que não. Não, desde que Não, ainda bem. não, eu gosto de ler coisas com humor, ando sempre em busca disso. E dizia-te, e durante a semana que eu li a Sara Kane, pá, comecei a ter pesadelos. Influenciou-te a esse ponto. Uau! Comecei a ter pesadelos assim, eu tenho que parar de ler Mas isto, que livro é estou a que ficar foi? doido. Pá, sei lá, não sei como é que se chamava. Sim, não faz mal. Sara Kane. A Sara Kane, sim. Não, não me deste É o vontade nome nenhuma de ler. maior do teatro. Mas olha, e pronto, e só aqui para acabar, e até porque não falámos em tudo no início dos hábitos de guilty pleasures que tu tens de leitura, e aí realmente não és nada negativo, tu gostas de livros de culinária, livros infantis e livros que eu achei graça de alimentação saudável. Cumpres? És saudável de. Tento. Ok. Tento, só que depois eu sou uma pessoa nada metódica. Eu tento. Sim, 2 dias depois estás farto de ser saudável, não é? sim. Olha, afinal somos primos então. É. Isto é de família. Nós Olha, somos primos, eu sempre Nós disse. somos primos. Passamos o Natal juntos. Obrigada, primo, gostei imenso. Olha, também gostei, prima, de estar aqui. Acho que os livros, de facto, podem ser uma influência na nossa vida. E para mim, eu posso dizer que segui a via da comunicação depois de começar a ler Miguel Esteves Cardoso, A Causa das Coisas, Os Meus Problemas. A da altura, eu queria ser um pouco como ele. Queria ter aquela comunicação, aquela graça. E
E é aí que eu começo a escrever, muito influenciado por ele. Nota-se nas primeiras crónicas que eu escrevo que há ali uma tentativa de eu me parecer com ele, de eu imitar. Influenciou-te? Sim, não tem nada de mal. E depois comecei a ganhar a minha personalidade. Os livros são claramente das coisas mais influentes da minha vida, se não a mais influente. Olha, que giro conhecer era o meu objetivo neste podcast, na verdade, e estou muito contente porque que giro que é conhecer essas facetas. Eu conheço-te há anos e nunca tínhamos falado sobre livros, portanto, que bom que foi conhecer esta tua faceta. Gostei muito. E o Miguel Esteves Cardoso está cheio de livros recentes, que já falámos aqui em um outro episódio, mas pronto, as melhores crónicas de amor e as crítica pop. Certo, e definitivamente para alguém que acompanha o Miguel Esteves Cardoso desde o início, que é o meu caso, convenhamos. A escrita do Miguel Esteves Cardoso nos primeiros anos era bastante mais, como direi, frontal, bastante melhor do que nos últimos. Ok. Desculpem ser tão franco, mas acho que sim. Continuo a segui-lo, continuo com boas ideias, mas eu sei qual é o Miguel Esteves Cardoso que eu estou a ler. E não são só os livros que mudam, Fernando Alvim são as pessoas. Sim. Com esta me despeço. Obrigada. Beijo.